Senhoras e senhores, bom dia. Sejam todos bem-vindos ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. É com grande satisfação que damos início ao primeiro seminário de Direito Administrativo, que tem como tema central contratações públicas em tempos de incerteza. O evento será composto por 4 mesas de debate e uma palestra magna. Durante todo o dia serão abordadas inovações legislativas e questões jurídicas relacionadas ao assunto. Este evento tem o apoio logístico da Escola Paulista de Contas Públicas e está sendo transmitido ao vivo pela internet no site do Tribunal de Contas. Assim, para a abertura do nosso evento, convidamos o excelentíssimo conselheiro Sidney Beraldo, presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. O excelentíssimo desembargador federal da Terceira Região, Dr. José Marcos Lunardelli. O secretário de Articulação para Investimentos e Parcerias da Presidência da República, Marco Aurélio Barcelos. Convidamos a professora de Direito Administrativo da Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, doutora Vera Cristina Monteiro. Convidamos, por fim, o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, Rafael Neubern de Marque Costa. Queiram sentar, por favor? Para dar as boas-vindas a todos, com a palavra, o presidente dessa Corte de Contas, Dr. Sidney Beraldo. Primeiramente, um bom dia a todos. Saudar o Dr. José Marcos Lunardelli, desembargador da Terceira Região, Dr. Marcos Aurélio Barcelos Silva, secretário de Articulação de Investimentos e Parcerias da Presidência da República, professora Vera Monteiro, professora de Direito Administrativo da Fundação Getúlio Vargas, Dr. Rafael Norbert Demarque Costa, procurador-geral do Ministério Público e mediador, saudar a doutora Silvia Monteiro, representando aqui os nossos auditores, doutor Mendes, também nosso chefe de gabinete e demais presentes. Primeiro, um agradecimento, não é, a todos que nos honram aqui com a presença, que estão aqui presencialmente, e aqueles que nos assistem pela internet. Não é, tivemos realmente um número de inscrição superou as nossas expectativas, sinal de que realmente o evento está bem em sintonia, não é, com as necessidades do momento que nós estamos vivendo. Agradecer aos organizadores, todos aqueles que se empenharam, a nossa equipe da Escola de Contas, a Bibiana, estender em nome dela toda a equipe, que teve não só a iniciativa, mas que participou de toda essa organização, o doutor Mendes, que é o nosso chefe de gabinete, e, em nome dele, também toda a nossa estrutura lá. Agradecer a todos os palestrantes. Eu estava olhando aqui, agora com mais detalhe, toda a programação, os temas, não é, das mesas que teremos aqui durante todo esse dia. Então, um agradecimento a todos aqueles que estão aqui se dedicando e participando, não é? Sabemos da experiência acumulada em cada um, né, e vão dedicar aqui um tempo precioso, né, da sua vida para que nós pudéssemos, através desta iniciativa, discutir temas tão importantes e, como eu disse, tão oportuno, né? Nós todos temos a consciência que
precisamos cada vez mais, né, ter diálogo. Falava isso ainda ontem num evento com a professora Vera, né? Precisamos aproximar as instituições, cada um dentro da sua caixinha, com as suas responsabilidades, mas também pensando, muitas vezes, fora da caixa e buscando mecanismos, alternativas, aperfeiçoando as relações, de forma que a gente possa, através desta aproximação, desses diálogos, de um treinamento, de uma capacitação, azeitar, não é? Eu diria que esse é o termo, para que nós possamos ter uma relação cada vez mais produtiva entre a relação privada e a relação pública, e também das inovações, né? Falamos muito em inovações, e nós, do serviço público, precisamos também inovar, né? O direito administrativo, que é o tema, acho que bastante oportuno, né, que é a essência da relação pública e privada, e que defende sempre o interesse público, né, é importante que a gente tenha cada vez mais, dentro desta relação, um ambiente bastante positivo. Eu acho que o Brasil passa por um momento extremamente difícil, mas as alternativas e as oportunidades também estão aí. Nós temos, hoje, uma capacidade de investimento do Estado bastante reduzida, daí a necessidade de nós buscarmos alternativas, e isso tudo se constrói através desse diálogo, né? Eu comentava aqui um pouco antes de iniciarmos aqui o nosso seminário com o professor Marcos Aurélio, não é, que é o presidente e o secretário adjunto do programa, que ontem patrocinou com bastante sucesso, não é, estas privatizações. Acho que foi um sinal bastante importante, que vai além, inclusive, da obtenção desses recursos, mas uma sinalização que a economia começa a retomar, e economia é credibilidade, e é isso que nós estamos assistindo. Esperamos que isso continue, para que possamos ter geração de emprego, renda, e, desta forma, superarmos a crise econômica, e que ela possa contaminar e superarmos também a crise política. De forma que, para mim, é uma alegria. Eu reforço aqui o agradecimento a todos aqueles que estão presentes, que organizaram e que vão dar aqui a sua contribuição para que, nesse dia, possamos promover cada vez mais esse diálogo e esta interação. E, nesse sentido, o Tribunal de Contas cumpre aí o seu papel, não só de trabalhar no sentido da fiscalização, mas também com a visão preventiva, pedagógica, não é, que facilita, sem dúvida, o trabalho de todos. Então, muito obrigado pela presença e um bom seminário a todos. Antes de prosseguirmos com os nossos trabalhos, pedimos gentilmente licença para que o presidente possa se retirar por conta de compromissos externos. Para darmos início à primeira mesa de debates com o tema Reforma na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, convidamos o Dr. Rafael, como mediador desse painel, fazer as devidas apresentações dos nossos convidados com a leitura de seus currículos. Bom dia a todos, agradecendo a presença. Nós tivemos aí mais de 800 inscrições, muita gente acompanhando pela internet. Vou ler rapidamente o currículo dos primeiros componentes da mesa. Doutora Vera Cristina Caspari Monteiro, ela é formada em Direito pela PUC de São Paulo e mestre pela mesma faculdade, doutora pela As Arcadas, Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo,
professora da graduação, do mestrado profissional e da especialização na FGV Direito. Tem experiência na área de direito administrativo, principalmente licitações, contratos administrativos, concessões, PPPs, regulação e serviços públicos. Dr. Marco Aurélio de Barcelos Silva, ele é secretário de articulação para parcerias e investimentos na Presidência da República, como já disse o nosso presidente aqui. Formado em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, pós-graduado em Direito Público pela PUC de Minas, mestre em Direito Administrativo pela UFMG, mestre em Direito pela University College London e doutorando em Direito do Estado pela USP. É professor do curso de pós-graduação em Direito Administrativo do Instituto Brasiliense de Direito Público, IDP, e do MBA em Regulação de Mercados e da FIP. E doutor José Marcos Lunardelli, desembargador do TRF aqui da Terceira Região. Mestre em doutor em Direito Econômico também pelas Arcadas, Faculdade de Direito da USP, especialização em Filosofia e Teoria Geral do Direito também pela USP. E foi presidente da Associação dos Juízes Federais de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Como os senhores podem ver, a nossa mesa aqui é extremamente conhecedora do assunto. Para iniciar os debates, vou passar a palavra para as damas. Doutora Vera Monteiro, por favor. Rafael, obrigada, bom dia. Agradeço a oportunidade de compartilhar com essa plateia altamente qualificada e com os meus amigos, Dr. José Marcos Lunardelli, Dr. Marco Aurélio, amigos de longa data, Dr. Rafael, com quem eu tenho a oportunidade de dar a notícia a respeito da tramitação de um projeto de lei que pretende incluir 9 novos artigos na Lei de Introdução do Código Civil. Esse é o tema da nossa primeira mesa, que se chama Reforma na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Talvez alguns de vocês já tenham tido a notícia, se não tiveram, eu trago aqui a informação de que está prestes a ser debatido e encerrado a votação na Câmara dos Deputados de um projeto de lei que teve, por iniciativa do senador Antônio Anastasia, de Minas Gerais, que trabalhou num projeto de lei com a colaboração de 2 professores aqui de São Paulo, um da FGV de São Paulo e outro da Fundação da Escola de Direito do Largo São Francisco, o professor Carlos Ari Sundfeld e o professor Floriano de Azevedo Marques, e eles trabalharam junto com o professor Antônio Anastasia, que também é professor de Direito Administrativo, senador pelo Estado de Minas Gerais, trabalharam em conjunto e com os seus assessores para elaborar um anteprojeto de lei que foi objeto de debate no Senado Federal, foi aprovado no Senado Federal, foi levado à Câmara dos Deputados, está na Comissão de Constituição e Justiça, e esse projeto de lei tem por objetivo trazer segurança jurídica e trazer eficiência na criação e na aplicação do direito público. A lei de introdução do Código Civil, que não é mais uma lei de introdução relacionada exclusivamente às normas de direito privado, ela precisava ser atualizada, trata-se de uma norma de 1942, para que, finalmente, ela trouxesse alguns parâmetros e algumas ideias importantes a respeito da aplicação do direito administrativo nas decisões públicas. Qual é o objetivo deste projeto de lei, que, quiçá, veremos a sua aprovação muito em breve por uma determinação da própria Comissão de Constituição e Justiça, pelas tramitações do Congresso, talvez não haja nem necessidade desse projeto de lei passar pelo plenário, e tendo em vista o acordo e, de alguma maneira, a total avaliação positiva por parte de todos os partidos a respeito do seu conteúdo, nós devemos ter a sua aprovação em breve, pelo menos é assim que a gente tem recebido a expectativa do senador Anastasia. Esse projeto de lei, como eu disse, ele tem por objetivo incluir 9 dispositivos, 9 artigos, serão os artigos 20 a 29 da Lei de Introdução ao Código Civil. E essas normas, elas têm por objetivo melhorar a qualidade da atividade decisória pública no Brasil. E, quando o projeto de lei ele trata da qualidade da atividade decisória, ele se refere às decisões
da União, dos estados, dos municípios, do Executivo, do Legislativo, do Judiciário, se refere às decisões dos órgãos de controle, incluindo tribunais de contas e ministérios públicos. Portanto, nós estamos falando aqui em deliberações administrativas em todas as esferas, por todos os órgãos envolvidos. Nós estamos falando em melhorar a qualidade dessas decisões com o objetivo de garantir segurança jurídica e eficiência na aplicação do direito público. Portanto, nós estamos aqui tratando da inclusão na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, porque é esse o novo nome da antiga Lei de Introdução ao Código Civil, na Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, um conjunto de normas que digam respeito a uma boa aplicação do direito público brasileiro. E o que eu quero dizer com boa aplicação? Garantia de segurança jurídica e garantia de eficiência. Então, são normas com um conteúdo bastante direto, mas que tem por objetivo fazer com que todas essas deliberações observem algumas regras principais. Eu talvez pudesse reduzi-las em 3 grandes frases. A primeira frase é a cautela, o cuidado com a chamada doutrina dos princípios. A preocupação, agora introduzida com a aprovação desse projeto de lei, para se evitar decisões a respeito de formulações principiológicas que venham a interferir na competência administrativa, sem que haja a necessária assunção do ônus deliberativo pela autoridade que vai interferir na competência administrativa. Significa dizer que essa composição de interesses entre administração, entre judiciário, entre órgãos de controle e entre as normas aprovadas pela própria administração pública, essa composição de interesses, ela deve observar, em primeiro lugar, a primazia da competência da administração pública, que tem, por decisão das nossas próprias normas do direito brasileiro, a presunção da legitimidade dos atos tomados. Uma vez que se assume a presunção da legitimidade dos atos dos administradores públicos, uma vez que se assume que o controle ele deve ser a exceção e não a regra, uma vez que se assume a primazia da atividade administrativa, é necessário que se estabeleçam ônus para aqueles que assumirão a função de regulador. E o tema que eu mencionei da questão da doutrina dos princípios, que é muito focada logo no artigo 1º desse anteprojeto de lei, desse projeto de lei, o artigo 20, está destinado a dizer o seguinte: a necessidade de que aquele que vier a intervir nas competências administrativas deverá ter a cautela, deverá ter o cuidado, deverá ter o ônus de assumir a posição tal qual fosse regulador público. Isso significa dizer que haverá necessidade de justificar a sua competência para intervir, pois, caso contrário, nós estamos assumindo a substituição das funções e a confusão que hoje nós identificamos muitas vezes entre as competências dos órgãos de controle e da administração pública. Esse é o ponto inicial do projeto de lei. Esse é o ponto inicial que está previsto no seu artigo 20 e que tem uma clara redação para trazer diretrizes para que decisões que sejam baseadas em normas indeterminadas, elas devam medir as consequências das suas determinações. Se eu puder dar um exemplo, eu vou contar para vocês, talvez, um caso que esteja hoje nos jornais, que diz respeito a um órgão de controle, o Tribunal de Contas da União, que andou questionando, e ontem foi objeto de deliberação, uma decisão tomada por uma agência reguladora, a Anatel, que pretendeu fazer uma substituição de multas aplicadas a uma concessionária de serviços de telecomunicação, a Telefônica, multas quantificadas no valor de 2,2 bilhões de reais, e a Anatel
fez um ajuste, um termo de ajustamento de conduta com a concessionária, com o objetivo de substituir o pagamento das sanções pelo cumprimento de obrigações de investimento necessárias ao setor. Se chegou à conclusão de que o processo para cumprimento do pagamento das sanções tem sido objeto de alto questionamento judicial, que, eventualmente, aquele 2,2 bi poderia, inclusive, ser reduzido e talvez não levasse esse montante à aplicação para objetivos do interesse setorial, e a própria Anatel chegou à conclusão de que faria sentido, por meio de um termo de ajustamento de conduta devidamente justificado e circunstanciado, que faria sentido que a concessionária assumisse o ônus de fazer um investimento de 4,8 bilhões para fins de estender o serviço de internet e acesso à banda larga nas áreas onde ela atua. É uma possibilidade que foi aventada pela Agência Nacional de Telecomunicações, e o órgão de controle colocou uma dúvida a respeito da possibilidade da celebração deste ajuste. É possível o órgão de controle fazer isso? Claro que é. Claro que é possível o órgão de controle ter dúvidas com relação à legalidade do ato tomado pela administração pública. A questão é, a partir do momento em que uma determinada esfera administrativa decide como é que deve se comportar os órgãos controladores a esse respeito. Artigo 20 da nova Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, assim que for aprovado esse projeto de lei, diz o seguinte: nas esferas administrativa, controladora e judicial. Então, aqui eu reafirmo aquilo que eu disse há pouco sobre a incidência dessa nova atuação para melhorar a qualidade das decisões administrativas, tanto nas esferas administrativa, controladora e judicial. Não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos, sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Então, isso significa dizer, não se devem tomar decisões, seja no âmbito do controle administrativo, seja do ponto de vista do controle externo, por conta dos órgãos do Tribunal de Contas, seja do ponto de vista do Judiciário, não se deve tomar questões baseadas exclusivamente em valores jurídicos abstratos, ou seja, meros princípios. A motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta ou a invalidação do ato, do contrato, do ajuste, do processo ou da norma administrativa, inclusive em face de possíveis alternativas. Significa dizer, todas essas decisões tipicamente administrativas, ato, contrato, ajuste, acordos, processo e norma, é o objeto dessa nova legislação e dá o ônus aos controladores e o ônus à própria administração pública de justificar as suas decisões e o ônus aos controladores de justificar a sua intervenção numa competência que é tipicamente administrativa. O que se quer evitar com isso? É essa chamada doutrina dos princípios, em que, outro exemplo, o judiciário determina, por exemplo, que determinado medicamento deve ser dado por a aplicação do princípio universal da saúde em detrimento de decisões da Secretaria da Saúde ou em detrimento da lista previamente aprovada pelo SUS, talvez uma lista que tenha sido previamente aprovada com consulta pública, talvez uma lista que tenha sido elaborada não arbitrariamente, mas tenha sido elaborada com base em critérios científicos, e evitar, com isso, que haja uma interferência indevida, ou mais do que isso, uma interferência aleatória, não justificada, com uma mera valorização principiológica que cada vez mais tem sido utilizada e sem que traga consigo substância, conteúdo na sua decisão. O projeto de lei vai além. O projeto de lei ele vai dizer que a realidade da administração pública ela deve ser levada em consideração na interpretação e na aplicação do direito. Significa dizer que haverá a obrigatoriedade de os controladores judicial e os controladores externos, como os órgãos de controle e Ministério Público, considerarem os obstáculos e as dificuldades reais da administração pública.
Talvez aqui um bom exemplo esteja relacionado às contratações diretas, muitas vezes. Uma coisa é a responsabilidade do gestor que não determinou a aplicação ou a elaboração de um determinado processo para fins de início de uma determinada contratação pública a seu tempo. Outra coisa é o gestor que, sem saída, não tem opção a não ser fazer uma contratação direta diante do caso concreto. São duas coisas que são separadas, diferentes, responsabilizações diferentes. Para esse aspecto, diz o artigo 22 da nova Lei de Introdução ao Código Brasileiro. Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais dos gestores e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados. E aí vai dizer que as decisões que envolvam a análise da validade, da regularidade, da conduta ou da ação tomada em relação ao ato administrativo, ao contrato, ao ajuste, ao processo ou à norma, serão necessariamente consideradas, e aqui eu leio textualmente, as circunstâncias práticas que houverem imposto limitado ou condicionado à ação do agente. Isso significa trazer segurança jurídica a quem toma a decisão, isso significa a segurança jurídica daquele que tem o efeito com relação àquela decisão tomada. Então, isso aqui ajuda a vida do gestor público e isso aqui ajuda a vida daquele que celebra contratos, atos e esteja se relacionando com a administração pública. O artigo vai além, especialmente nesse tema, que diz respeito à necessidade de se verificar as condições e obstáculos reais vividas pelo gestor público. Diz o seguinte, que na aplicação das sanções devem ser consideradas não só as circunstâncias envolvidas, mas devem ser consideradas também, na dosimetria da aplicação das sanções, os fatos envolvidos nas circunstâncias, o que é uma coisa que parece óbvia, mas nós não havíamos uma norma geral no direito administrativo que estabelecesse uma determinação como essa. Isso passa a ser uma norma geral de introdução ao direito brasileiro. O projeto de lei vai além. Ele trata da necessidade de as decisões administrativas, elas observarem circunstâncias relacionadas à transição adequada quando da criação de novas situações jurídicas passivas para os particulares. Isso tem gerado grandes conflitos e um dos objetivos do projeto de lei está relacionado a uma litigância responsável. Está relacionado a se ter um controle responsável da discricionariedade administrativa e a se ter uma litigância responsável para evitar uma judicialização excessiva e irresponsável a partir das decisões administrativas. Com relação a esse aspecto, o projeto de lei, no seu artigo 23, impõe à administração pública a necessidade de garantir entre um determinado regime, uma determinada norma, um determinado modelo regulatório, a necessidade de uma norma de transição para novo modelo regulatório, seja do ponto de vista geral ou amplo, ou decidido no caso concreto. Significa dizer que o Estado brasileiro passa a estar impedido de ficar surpreendendo os cidadãos com novas exigências e que deve garantir que os cidadãos possam se adaptar a essas novas exigências de modo adequado. Se eu puder dar um exemplo, isso vale na atuação das agências reguladoras em todas as esferas administrativas. Se eu puder dar um exemplo, eu posso pensar nas secretarias que cuidam de temas relacionados à atividade urbana e que impõem novas obrigações aos cidadãos. Se eu puder dar outro exemplo, eu estou me relacionando necessariamente à situação entre contratante e contratado para a imposição de novas obrigações. Isso significa que, diz textualmente o novo artigo 23, a decisão administrativa, controladora ou judicial. Vejam, isso aqui não é só um ônus da administração pública, é um ônus também do judiciário quando estabelece novas obrigações ao cidadão. Que, ao estabelecer uma interpretação ou uma orientação nova, ou uma nova norma de conteúdo indeterminado, há sempre o dever de se expressar
o regime de transição. A interpretação nova não pode ser uma surpresa que cause um ônus desproporcional ao cidadão, ao regulado. Ainda com relação à questão da mudança de interpretação que pode causar consequências aos administrados. Proteção aos administrados contra a mudança de orientação na administração pública que leve a uma invalidação de circunstâncias consolidadas em favor do administrado. Em outras palavras, artigo 24, impede que o Estado prejudique pessoas que tenham seguido as suas orientações e, por seguir as suas orientações, sejam, na sequência, sancionados, sejam, de alguma maneira, fragilizados na sua esfera de direitos, ou tenham algum ato, contrato, ajuste, uma norma que lhe beneficiava, tenha, de alguma maneira, a sua situação alterada, sem que seja observado algumas recomendações prévias. Artigo 24 do projeto de lei. Qualquer deliberação com relação à revisão na esfera administrativa, judicial ou controladora, que diga respeito a uma circunstância que envolva ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, cuja produção já tivesse completado, e, ao se rever essas decisões administrativas, necessariamente, essa revisão deve levar em conta as orientações gerais da época em que foram consolidadas. Sendo proibido, sendo vedado, diz o artigo 24, com base na mudança posterior da orientação geral, que se declarem inválidas situações plenamente constituídas. Nós temos uma enxurrada de decisões assim no Judiciário, uma enxurrada de decisões assim no Supremo Tribunal Federal, que tem exatamente esse objetivo. Por exemplo, em relação à matéria de servidores públicos, aqueles casos clássicos que envolvem servidores de fato, situações jurídicas consolidadas, por ato administrativo fazendo a nomeação de determinado agente, que depois, anos depois, tem a sua nomeação invalidada, por alguma razão, fraude no concurso público, por alguma situação que pode envolver ou não a culpa ou a má-fé, ou a boa-fé do gestor. Situações assim, o Judiciário tem reiteradamente dito, não é possível mudar a situação, invalidar a situação de um ato, de um contrato, situação jurídica consolidada, sem que sejam consideradas, e aí vem o parágrafo único do artigo 24, a jurisprudência judicial ou administrativa majoritária, práticas administrativas reiteradas e de amplo conhecimento público. Isso nada mais é do que incorporar na lei de introdução às normas do direito brasileiro, algo que o Supremo Tribunal Federal já vem reafirmando de tempos. Qual o grande objetivo de tudo isso? Termos uma litigância mais responsável, diminuir o número de processos judiciais, se a administração pública tiver mais consciência das suas decisões, para evitar que haja indevidos questionamentos judiciais a partir de situações jurídicas consolidadas. Tem um outro artigo, aqui eu vou me encaminhando para o final, que é muito interessante, talvez aqui possa ser explorado, até perguntaria para o Dr. Marco Aurélio, na sua condição de gestor público federal, que permite, o artigo 25, um novo tipo de ação civil pública. É a chamada ação civil pública declaratória de validade, que tem efeito erga omnes para dar estabilidade a uma determinada decisão administrativa. Decisão que pode estar qualificada por meio de ato, contrato, ajuste, processo, norma. Então, pegando mais um exemplo do dia, ontem nós vimos os leilões que envolvem as usinas da CEMIG, as geradoras da CEMIG, e nós acompanhamos nos últimos dias uma batalha judicial envolvendo a possibilidade, a validade desses editais e uma briga com relação à afirmação de um direito pré-constituído da CEMIG, se essas usinas poderiam ou não ser objeto de um novo leilão pelo governo federal. Diz o artigo 25
que permite que o judiciário, aqui representado pelo Dr. Lunardelli, dê proteção a das decisões públicas que, eventualmente, estejam sendo sabotadas. Diz o artigo 25. Quando necessário, por razões de segurança jurídica, de interesse geral, o ente poderá propor uma ação declaratória de validade do ato, do contrato. Vou pegar o meu exemplo, do ato. Edital é um ato administrativo. Poderá propor uma ação declaratória de validade do ato e a sentença fará coisa julgada com eficácia erga omnes. É a administração pública tomando a iniciativa de validar a sua decisão de seguir com certa política pública e evitar o sofrimento que eu imagino que o doutor Marco Aurélio deve ter passado ontem, até o último segundo da possibilidade de uma nova deliberação de órgão de controle, de uma nova ação judicial, que pode ser proposta em qualquer lugar do Brasil. Vocês imaginem nos processos de desestatização da Petrobras, o que a Petrobras não passou nesse processo, com ações propostas em qualquer lugar por atores populares, por ações civis públicas. Isso nós estamos aqui, portanto, tratando do quê? Dar responsabilidade ao gestor nas suas deliberações e dar a possibilidade de validação de políticas públicas e evitar litigância irresponsável. Mais 2 artigos aqui para chamar a atenção, e com isso eu encerro. Um artigo que eu acho que esse era realmente muito importante, porque havia também muita dúvida ao respeito da possibilidade de se negociar na administração pública. A administração pública poderá estar autorizada a negociar, a fazer acordos, claro que com transparência, e acordos, portanto, celebração de termos de ajustamento de conduta que tenham por objetivo acabar com conflitos e regularizar problemas sociais importantes. Portanto, nós estamos falando de uma norma que trará um regime jurídico geral para negociação entre autoridades públicas e particulares. Esse é o novo artigo 26, que trata do regime da celebração de compromissos entre a administração pública. Havia sempre uma dúvida da falta de uma norma geral que autorizasse essa possibilidade, é o novo artigo 26. E o objetivo desses acordos é eliminar irregularidade, incerteza jurídica, situação contenciosa na aplicação do direito público. E após a oitiva do órgão jurídico, não se trata de fazer acordos aleatórios, tem um regime determinado no artigo 26, é possível celebrar compromisso com os interessados, e aí ele só vai produzir efeitos, obviamente, depois da sua publicação no Diário Oficial. E ainda há algumas regras que dizem respeito, acho que isso interessa a muitos dos gestores públicos, sobre a proibição de responsabilização injusta em caso de revisão de decisões administrativas. De novo, trazer segurança jurídica e trazer um ambiente de segurança para a tomada de decisões, sem que haja o chamado risco de envolvimento do CPF, do gestor público. Artigo 28, obriga o Estado a proteger e a apoiar o gestor público que venha a ser perseguido por cumprimento dos seus deveres. Em uma palavra, o artigo diz o seguinte: o agente público, claro que ele vai responder pessoalmente nas decisões em que houver casos de dolo ou erro grosseiro, obviamente, mas não se considera, e aqui nada mais é do que também uma incorporação na legislação do que algo que o judiciário já afirmava. Não se considera erro grosseiro, nem se considera a hipótese de dolo, a decisão ou opinião de gestores públicos que esteja baseada em jurisprudência, que esteja baseada em doutrina, mesmo que não pacificadas, que esteja baseada em orientações gerais ou ainda, eu estou lendo a norma, em interpretação razoável, mesmo que não venha a ser posteriormente aceita por órgãos de controle ou órgãos judiciais. Portanto, não é possível que um gestor público que tenha atuado de maneira responsável e com um mínimo de razoabilidade seja responsabilizado pela tomada de decisões administrativas. Em suma, significa dizer que, com a aprovação desse projeto de lei, que deve acontecer nos próximos dias, segundo as previsões e as informações que estão públicas na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, como eu disse no início, isso já foi objeto de análise e aprovação no Senado Federal,
agora está em momento de deliberação na CCJ, na Câmara dos Deputados, o parecer favorável do seu relator, que é um mineiro, né? Se eu não me engano, é o Abiakel, né? E isso deve, então, se transformar nos novos artigos 20 a 29 da Lei de Introdução às Normas do Direito Público Brasileiro, a antiga Lei de Introdução ao Código Civil, e tem por objetivo trazer segurança jurídica e eficácia na criação do direito público, trazendo aos gestores públicos e na sua relação com os órgãos de controle em todas as esferas administrativas, uma relação pautada pela necessidade de verificação de responsabilidades de parte a parte e evitar que sejam tomadas decisões inadequadas que interfiram indevidamente na esfera administrativa, quando a primazia deve se dar com relação às competências administrativas. Eram essas as minhas observações iniciais para pautar o nosso debate, e aqui, na sequência, temos as experiências dos gestores administrativos e do judiciário para dizer o quanto isso pode ajudar a diminuir essa litigância que eu chamei de irresponsável e a melhorar a qualidade na deliberação das decisões e pautar o gestor para um ambiente de maior segurança jurídica na sua atuação. Muito obrigada. Muito obrigado, professora, pelas excelentes considerações. Realmente, a constituição da mesa foi muito feliz em trazer a academia, o gestor e órgãos controladores. Vou passar a palavra agora para o Dr. Marco Aurélio de Barcelos Silva. Pedir para o pessoal da técnica colocar, ele tem uma apresentação no PowerPoint. Bom, muito bom dia a todos. Eu queria, claro, agradecer pelo gentil convite de poder estar aqui nessa casa, de poder estar ladeado por pessoas tão brilhantes e já, de antemão, testemunhar a minha angústia, a minha ansiedade de suceder a professora Vera Monteiro. Não só pelo brilhantismo, pela forma fácil que ela tem de falar, mas porque a professora Vera é, sem dúvida alguma, uma das grandes responsáveis pela elaboração do projeto de lei do Senado 349, que hoje está em debate já na Câmara e que, sem dúvida alguma, a gente torce para que ele possa ser convertido em lei num curto intervalo de tempo. Vou, diante dessa minha angústia, tentar fazer algum malabarismo para ver se há algo mais que possa ser acrescido em relação à exposição da professora Vera. E talvez, né, esse malabarismo venha um pouco do compartilhamento de uma visão daquilo que nós enfrentamos hoje na administração pública. Né, apenas para contextualizá-los, né, embora hoje eu esteja como um servidor público federal, um gestor público federal, eu já tive a oportunidade de passar tanto pela administração pública do Estado, iniciei minha carreira profissional como assessor e como diretor da unidade de PPP do governo de Minas Gerais, à época, veja que curiosidade, à época em que era o secretário de Planejamento, o professor Anastasia, de quem fui aluno na UFMG. E, na sequência, tive ainda a oportunidade de trabalhar aqui na Prefeitura de São Paulo, na São Paulo Negócios, que era a empresa responsável pela elaboração do programa de desestatização e de concessões da municipalidade. Hoje, no governo federal, atuo no programa de parcerias de investimento, que é o órgão responsável, né, a estrutura do governo federal responsável por viabilizar as privatizações e as concessões do governo federal. Posso dizer, portanto, que, sob a ótica profissional, sob a ótica pragmática, né, existe, de fato, um problema, uma distorção na condução da atividade administrativa vis-à-vis o receio em relação à atuação dos órgãos de controle, tanto no plano do controle de contas, quanto no plano jurisdicional, quanto no plano judicial. E, nesse aspecto, o PLS 349 ele vem tentar endereçar alguma dessas distorções, como bem colocou a professora Vera. Nós estamos aqui diante de um painel que se dedica, né, ou de um evento que se dedica a tratar dos contratos em tempos de incerteza. E o que nós podemos dizer é que existem, de fato, várias incertezas que permeiam a atividade contratual da administração pública. E a contratualização da administração pública, por seu turno, ela é uma atividade, ela é um fenômeno crescente. Quantitativamente, não tenhamos dúvidas de que a contratação, os contratos administrativos hoje, eles tomam de largada, né, e de forma bastante contundente a pauta da atuação administrativa. E esse mesmo fenômeno de contratualização testemunha hoje avanços qualitativos, no sentido de que, para além
da mera contratação, né, de material de escritório, da terceirização de serviços, a administração se vê hoje, né, em vistas da celebração de contratos complexos. E vai nos dizer a teoria econômica que os contratos complexos são incompletos por definição, o que vai demandar das partes envolvidas e do gestor público uma atuação proativa, uma atuação de construção ao longo do tempo. É quase que impossível que nós tenhamos, ex ante, um algoritmo contratual, um termo contratual que consiga endereçar, que consiga circunscrever todas as situações, todas as circunstâncias que serão enfrentadas no futuro. E, nesses termos, nós precisamos de gestores públicos com criatividade e gestores públicos com coragem. Mas, a respeito desse ambiente de contratação e a respeito da demanda que existe em virtude da celebração de contratos cada vez mais complexos, de gestores arrojados, de gestores tomadores de riscos, de gestores criativos, o cenário que nós testemunhamos na realidade nos oferece uma imagem oposta. O que nós temos hoje são servidores oprimidos, servidores desencorajados e servidores que se apegam àqueles últimos galhos de salvação para tentar fazer com que não sejam notados pelos órgãos de controle interno, externos, administrativos, judiciais. Nós temos, na realidade, um clima de terror pairando na administração pública em todos os níveis, municipal, estadual e, notadamente, no plano federal. Costumo dizer que, em razão do clima de terror que hoje paira, nós temos a absoluta aplicação do que se chama do Código do Fracasso. O Código do Fracasso é uma ilustração construída pelo professor Roberto Drome e que ele contempla 4 artigos. E podemos ver esse Código do Fracasso, se não estampado nas paredes dos gabinetes, né, das salas em que se encontram os gestores públicos, pelo menos no seu inconsciente. Reza o Código do Fracasso do professor Roberto Drome. Vou me permitir aqui fazer a leitura dele. Artigo 1º, não pode. Artigo 2º, em caso de dúvida, abstenha-se. Artigo 3º, se é urgente, espere. E artigo 4º, para colmatar, né, esse conjunto de normas de atuação administrativa, sempre é mais prudente não fazer nada. Essa é a realidade com a qual nós nos deparamos diante de um cenário de prementes demandas junto à administração pública, notadamente no plano da contratualização. Em outros países, e acredito que também possamos afirmar que existe situação análoga no Brasil, em outros países nós vivemos a égide da administração por contratos, do government by contract, em que a administração pública tem transferido atividades complexas, atividades de gestão de tarefas de interesse público que envolvem diversos atores, mas, para além de problemas de ordem política, de problemas de ordem econômica, nós temos no Brasil um problema de ordem institucional. E qual é o problema de ordem institucional? É a falta de sensibilização, me permitam aqui trazer essa afirmação, me permitam aqui trazer o meu ponto de vista, é a falta de sensibilização em relação a todos os atores da cadeia decisória. Ou, para também usar aqui o anglicanismo, né, para parecer sofisticado, os gateways, né, os watchdogs, né, que seriam os responsáveis pela validação de um determinado processo administrativo, de um determinado processo de contratação, nas suas distintas cadeias construtivas. Há uma, insisto, há uma patente falta de empatia entre todos os atores envolvidos. De maneira tal que eu, quando tive a oportunidade de analisar e estudar o PLS 349, decidi apelidá-lo de a Lei da Empatia. É sobre isso que trata o PLS 349. Para além de outras disposições que buscam robustecer o ambiente de segurança jurídica no âmbito da administração pública, no âmbito do poder público, o PLS tem dispositivos precisos que forçam esses atores envolvidos, os controladores, notadamente, a se mostrarem empáticos com a administração pública, o que não significa coniventes, mas significa nada mais, nada menos do que impor a eles um ônus argumentativo,
e um ônus argumentativo que leva em consideração o ponto de vista do gestor. Dito de outra forma, o PLS 349 impõe ao controlador, ao watchdog, ao gateway ou ao gatekeeper, que calce os sapatos do gestor e entenda as vicissitudes, as agruras, as dificuldades, as angústias que esse pobre cidadão vive no seu dia a dia. Pois bem, são dispositivos que, para mim, comunicam muito bem a empatia exigida no âmbito da Lei 349, os artigos 20, 21 e 22, que a professora Vera teve a oportunidade já de mencionar, mas que eu aqui vou me permitir repetir e fazer uma análise, uma leitura analítica com todos vocês. Esses dispositivos, eles cuidam de 3 importantes ferramentas inauguradas pelo PLS 349. O primeiro deles, o que eu vou chamar de concretismo decisório. E a professora Vera já endereçou muito bem o que significa esse aspecto, o que significa essa abordagem. O concretismo não é sincretismo. O concretismo decisório impõe a todos aqueles que intervêm no processo decisório do poder público, da administração pública, que tragam argumentos de ordem concreta e que não parem na primeira frente, no primeiro esforço argumentativo que tem sido cada vez mais aprofundado na nossa cultura jurídica e na nossa cultura administrativa, o primeiro esforço argumentativo, que são os dos princípios. E, sobre todos, o princípio da supremacia do interesse público. O interesse público clama por isso, o interesse público clama por aquilo. Mas o que é, afinal, o interesse público? Há um discurso vazio por parte dos atores envolvidos no processo decisório administrativo. E há, de outro lado, uma satisfação por parte daqueles que são os destinatários desse discurso, como se dissessem, é verdade, o interesse público clama por isso, ou ele diz aquilo. Costumo dizer que o interesse público, ou essa estratégia argumentativa do interesse público, comporta uma miríade de visões, uma miríade de interpretações. Apenas para citar um exemplo bastante ilustrativo da literatura, no clássico livro A Revolução dos Bichos, de George Orwell, em que os bichos tomam o poder da fazenda, né, da qual eles participavam e que estavam ali submetidos ao poder do dono, do humano, os bichos que promovem a revolução estruturam uma nova governança política e assumem a liderança da nova ordem social os porcos, 3 porcos, notadamente. O Garganta, o Napoleão, se não me engano, e o Bola de Neve. Pois bem, e os porcos começam a criar novos parâmetros de comportamento, a instituir novos valores para aquela comunidade da fazenda, e eles decidem que apenas eles, os porcos, podem ter acesso à maçã que é colhida na fazenda e ao leite, que é também retirado lá dos demais animais. E aquilo ali, em algum momento, gera uma certa desconfiança, um certo desconforto dos demais bichos, e eles, vamos interpelar os nossos líderes e perguntar qual é a razão de ser disso. No que o Garganta, que era o porta-voz dos 2 outros porcos, explica àqueles bichos ali que, naquele momento, se sentiam desconfortáveis. Vejam bem, vocês estão aqui questionando o porquê de apenas nós, porcos, termos acesso às maçãs e ao leite. Vocês acham que nós fazemos isso porque nós queremos? Claro que não. Nós fazemos isso em benefício de vocês. E por uma razão muito simples. A maçã e o leite contêm nutrientes necessários para a produção intelectiva. E nós somos os responsáveis nessa ordem, nessa comunidade, pela produção intelectiva, pela confecção de leis, para prover a ordem. Portanto, acreditem, não tomamos o leite nem a maçã porque nós queremos, mas sim, diziam os porquinhos, pelo interesse público. Quantas vezes não é idêntico o raciocínio a que nós nos vemos obrigados a engolir no processo decisório da administração pública. Portanto, o primeiro dispositivo que eu chamo a atenção de todos nós é aquele que traz a ideia de concretismo decisório e que eu vou permitir
colocar aqui na nossa lâmina, nos nossos telões. Diz o artigo 20, nas esferas administrativas, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos, sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. E mais, a motivação, existe um ônus argumentativo imposto ao tomador da decisão, demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta ou a invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas. É controlador. Vai ter que dizer por que suspende o edital e não chama as partes para conversar e não propõe alterações naquele edital. É controlador. Vai ter que enfrentar o problema do adiamento de uma determinada contratação, do pagamento de uma determinada parcela, do deslinde de uma querela insolúvel no âmbito da administração pública. Vai ter que mostrar que a alternativa ela é mais vantajosa em face das demais. Um outro dispositivo que eu chamo a atenção é o que encarta, dentro daqueles 3 instrumentos trazidos no PLS 349, é o que encarta a ideia de realismo consequencialista. O artigo 20 já nos trazia algum cheiro do que seria esse realismo consequencialista. Mas o artigo 21 do PLS, ele é matador, e ele nos diz: a decisão que na esfera administrativa, controladora ou judicial decretar a invalidação de ato, ajuste, processo, contrato ou norma administrativa deverá indicar de modo expresso suas consequências jurídicas e administrativas. Há de se ter um mínimo de senso de responsabilização ou de responsabilidade por parte do tomador de decisão. E do tomador de decisão que se incumbe de invalidar um ato administrativo produzido dentro de determinadas expectativas, dentro de situações, de condições de contorno, e que, em algum momento, ou durante alguma janela de existência, trouxe para as partes envolvidas a possibilidade de nutrirem expectativas legítimas. A frustração das expectativas produzidas com um ato administrativo precisam ser ponderadas. Em última análise, é o que nos diz o artigo 21. E, para fechar, como terceiro instrumento, como terceiro baluarte trazido no âmbito do PLS 349, nós temos o primado da realidade. E não tem como. A realidade, ela se impõe. Nós não conseguimos nos esconder da realidade. O artigo 22, vai nos dizer: na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados. Serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais. É necessário calçar os sapatos do gestor público. E o parágrafo 1º, em decisão sobre regularidade de conduta ou validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, serão consideradas as circunstâncias práticas que houverem imposto, limitado ou condicionado a ação do agente. Mais uma vez, o que se quer é favorecer esse clima empático e não esse clima refratário. E, dito isso, já alcanço aqui o fim, porque quero trazer algumas considerações finais sobre o que, sob a minha ótica, parece ser, ou parecem ser, os elementos, os ingredientes necessários para que possamos reconstruir o ambiente de contratação dentro desse clima de insegurança, esse clima de incerteza que existe. E, evidentemente, não se faça aqui nenhuma injustiça, não estamos aqui a afirmar que a atuação de controladores, dos gateways, dos agentes validadores do processo de contratação são a única fonte de incertezas ou são a única fonte de insegurança. Existem tantas outras, mas é preciso, evidentemente, saber endereçá-las, né, cada qual a seu tempo e cada qual com o devido foco e com devida atenção. Mas eu posso dizer que, pelo menos sob a minha ótica, os ingredientes que são necessários para a reconstrução de um ambiente de contratação dentro desse clima de incerteza se traduzem no diálogo. O presidente falava na abertura, o diálogo entre a administração pública internamente. E é muito curioso ver como existem distorções institucionais, distorções de fluxo de processo, de fluxo decisório, dentro da própria administração.
em que o jurídico não conversa com quem é o tomador da decisão. O técnico, ele não tem o senso de urgência do gestor público, daquele que tem por debaixo de si uma visão política a respeito das ações administrativas. O emissor da licença, e falo aqui sobre os órgãos ambientais, ele não quer compreender quais são as finalidades últimas a serem buscadas com uma determinada contratação, com um determinado ato da administração pública. Então, existe como que uma casa de surdos dentro de alguns órgãos da administração. Pelo menos é isso, minha experiência, que nem é tão vasta assim, mas é o que minha experiência tem me revelado no dia a dia da administração. E o diálogo também tem de ser promovido entre a administração pública e os seus controladores. É necessário que nós consigamos superar a ideia de que administrador, controlador, o cidadão, coitado, e, de outro lado, aquela contraparte num contrato administrativo, o operador privado, eles são bichos estranhos, não podem se tocar, são lazarentos, não podem se conversar. Já testemunhei em diversas passagens uma repulsa, e refiro-me aqui novamente aos órgãos de controle, de serem convidados a conhecer o processo de formação de uma decisão administrativa. Ei, eu não sou um órgão consultivo, eu atuo apenas no final. Isso é um erro de fluxo de informação, esse é um erro de fluxo de processo, que facilmente poderia ser contornado, se nós tivéssemos um pouco mais de empatia. Eu dizia, portanto, que o diálogo, a motivação e a razoabilidade são os ingredientes necessários para que nós possamos reconstruir um ambiente de contratação que é, sem dúvida alguma, uma das urgências, uma das premências que nós temos para se restabelecer esse tal de crescimento ou desenvolvimento econômico ou a melhoria dos serviços públicos. Por fim, a despeito do PLS 349, quero chamar a atenção aqui para a responsabilização do público em geral, dos cidadãos. Quem controla o controlador? Who watches the watchdog? Esse é um processo de accountability, esse é um processo de controle sobre controle que deve ser exercido não apenas no âmbito do Estado e dos órgãos estatais, mas no âmbito dos administrados. E nós, na condição de cidadãos, temos sido tanto ou mais omissos do que alguns servidores públicos, gestores públicos que temos visto por aí. Ainda há, apesar disso, esperança. E o PLS é uma luz que vem iluminar o final do túnel. Muito obrigado. Agradeço muito. Passo a palavra agora para o desembargador José Marcos Lunardelli. Bom dia a todos. Eu queria agradecer aqui o convite do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo para participar desse debate com a professora Vera Monteiro. Como o doutor Marcelo falou, ela, de fato, é uma das grandes responsáveis por esse projeto de lei, embora o professor Carlos Ari e o professor Floriano se apresentem publicamente, mas ela participa de todos esses debates, dessas angústias que envolvem os temas de direito público há muitos e muitos anos. Então, ela tem a grande responsabilidade, por isso que ela falou em primeiro lugar. Não foi só uma preferência pelo gênero, mas foi uma preferência pela competência mesmo, a razão dela ter sido escolhida para falar em primeiro lugar. Cumprimento o doutor Marcelo também pela exposição e por mostrar que esse projeto, de fato, ele mesmo tenta estabelecer uma empatia entre os atores jurídicos responsáveis pela produção de decisões, né? Controladores, judiciário, Ministério Público. Empatia essa hoje que não existe, porque existe, quando eu dava aula de direito administrativo, eu falo, olha, não existe o princípio da presunção de legitimidade do ato administrativo, existe o princípio da presunção de ilegitimidade. Então, uma vez contestado, você que vai ter que demonstrar com muito trabalho, que aquilo foi feito de maneira correta, honesta, porque a presunção era de desonestidade da ação do administrador público e a facilidade com que se impugnava essas decisões. Então, o processo, de certa maneira, esse projeto de lei tenta trazer essa empatia para
a relação entre os atores jurídicos que interferem no processo de produção de decisões. Eu lembro que, quando eu estava na faculdade, isso faz bastante tempo, tinha uma matéria que chamava Novas Tendências do Processo Civil Brasileiro. Quem dava era a professora Ada, o professor Dinamarco e o Kazu Watanabe, né? Era na época em que saiu a Lei da Ação Civil Pública, e acho que 87, se não me falha a minha memória. Mas eu tive, na época, eu era estagiário do Departamento Jurídico do 11 de agosto, e nós tínhamos um grupo de moradia, e tinha um conflito que envolvia Coab, o problema dos contratos habitacionais, era um problema de reajuste. Eu fui consultar um outro professor, não esses três, o professor Vicente Greco, sobre a ideia de fazer uma ação civil pública para discutir isso, tal. E ele não era muito favorável a essas novas tendências do processo civil. Ele falou assim: meu filho, esquece isso. Onde passa um boi, não passa uma boiada. A história, depois de 30 anos, mostra que o professor Greco estava completamente equivocado, né? Porque o desenvolvimento de uma série de instrumentos processuais, aliado a uma nova Constituição, que outorgou a um conjunto ao Ministério Público, uma série de outros atores, competências para provocar o judiciário, permitiu que passasse boi e boiada, tanto que hoje nós temos uma profunda confusão na gestão pública, na implementação de políticas públicas, porque cada vez mais o judiciário tem sido provocado, seja por entes privados, associações, seja pelo Ministério Público, e ele tem sido pouco autodeferente, ele tem sido extremamente aberto a receber essas demandas e a processá-las, sem nenhum problema de respeito à competência alheia. Então, existe hoje uma superposição de competências, uma concorrência de competências, que gera uma enorme confusão na gestão pública. Eu diria que, nesse projeto aqui, falta um dispositivozinho, né? Um dispositivozinho é uma brincadeira. Falta criar aqui, o Marcelo falou da falta de empatia, um incidente de unificação de competências concorrentes, né? Porque hoje você tem múltiplos órgãos com competências para atuar em determinados setores e eles não dialogam institucionalmente, o que provoca mais insegurança, mais incerteza. Basta ver os exemplos dos acordos de leniência. Se tomarmos como o órgão que teria competência expressa prevista em lei no âmbito federal, que é a CGU, não agiu porque ficou com medo de ser responsabilizado. O órgão que não tinha uma competência expressa criou essa competência com base num conjunto de dispositivos legais e não teve nenhum problema. O Ministério Público realizou os acordos de leniência, excluindo outros órgãos. Aí o Tribunal de Contas fala: não, calma aí, eu também tenho competência nessa matéria. Então, você tem múltiplos órgãos com competência sobre determinado tema e com pouca disposição para o diálogo institucional, porque estão mais interessados em concorrer pela disputa de prestígio e poder, que leva a mais insegurança, a mais incerteza em temas sensíveis para o país. Então, acho que faltou esse dispositivo aqui. Acho que a lei tem um objetivo, o artigo... Há muitos dispositivos aqui, são 10 dispositivos nessa lei, alguns, no fundo, não deixa de ser, pegar o artigo 20, é um roteiro para que você seja responsivo, ou seja, que, quando você faça a motivação, você dê respostas concretas e não respostas abstratas, ou que não seja preguiçoso na hora de motivar, né, invocando genericamente certos valores como fundamento para decisões. Em muitos dispositivos, essa lei ela tenta consolidar em normas legais aquilo que é uma construção ou da jurisprudência, ou da legislação, ou da doutrina, tentando dar mais segurança e certeza jurídica às ações do administrador público. Mas, se eu tivesse que destacar um artigo que eu considero que é uma revolução copérnica no âmbito do direito público, minha sorte é que eles citaram, tanto a Vera quanto o Marcelo falaram muito pouco dele, então sobrou alguma coisa para eu falar aqui, é o artigo 23. O artigo 23, ele trata da possibilidade de uma competência clara e explícita para que se realize acordos no âmbito da gestão pública. Eu acho que a tendência hoje, no direito, é uma mudança da produção, do modo de produção das decisões jurídicas. A gente sempre acreditava,
no passado, se tratava muito, no processo judicial, você tinha um modelo de produção de decisões adjudicatórios. Tício e Cássio, com conflitos bilaterais, um dos dois tem razões. Um jogo de soma zero e um árbitro, particular ou estatal, ia definir quem tinha razão. Há muito tempo a gente percebe que esse modelo de solução de conflitos ou de produção de decisões jurídicas é um modelo que não dá conta da complexidade da realidade. E há algum tempo nós temos visto que retomar, reconstruir, reaproveitar a ideia de consensualidade na produção das decisões é mais barato, mais eficiente, mais rápido na resolução de conflitos. Então, a ideia de que haja conciliação, mediação, decisões produzidas por acordos, e não por atos unilaterais, que adjudicam o direito para uma ou para uma das partes, é a melhor solução. Eu acho que esse artigo 23 ele vem dar mais segurança e certeza jurídica para a realização de acordos no âmbito da administração pública. Eu diria que não no âmbito da administração pública, acordos na produção de decisões jurídicas. Eu acho que isso se generaliza no âmbito da aplicação do direito. Se nós tomarmos a realidade atual do Brasil, em outros países isso já era realidade, numa matéria em que a realização de acordos era muito incipiente, aqui no direito brasileiro, direito penal, por exemplo, dada a indisponibilidade da ação penal, hoje nós só vemos acordos sendo realizados. São acordos de delação, acordos de fixação de pena, acordos de imunidade, que nunca foi realizado, quer dizer, nunca tinha sido realizado e recentemente foi e gerou tanta polêmica. Uma área que era também sagrada, quer dizer, não existe a possibilidade de acordos, embora nos Estados Unidos seja muito comum isso. Eu diria que lá até exageradamente, 95% dos casos são realizados das decisões em matéria penal lá, que são resultados de acordo entre o Ministério Público, advogado. Há muitas críticas também a esse modelo americano, que excessivamente se realiza acordos, às vezes com supressão de direitos, as pessoas aceitam acordos indevidamente, mas, de qualquer sorte, o que eu vejo é que a produção das decisões jurídicas tende cada vez mais a se dar no âmbito da consensualidade. E esse dispositivo é um dispositivo muito importante, porque tenta dar ao administrador essa segurança jurídica. Eu tenho trabalhado muito com o tema da conciliação no âmbito judicial, e é muito difícil envolver a administração pública, porque o administrador, com toda razão, ele é muito preocupado em fazer acordo, porque quem tem CPF tem medo, né? Vou fazer acordo, daqui a pouco vou ser considerado, vou ser responsabilizado, porque fazer um acordo implica o exercício de uma certa competência discricionária. Exercer competência discricionária é uma atividade de altíssimo risco, ninguém quer exercer no âmbito da administração pública. Os únicos que ultimamente exercem competência discricionária é o Ministério Público, porque acho que fazem acordo. Porque eles, quando fazem acordos de leniência, fazem uma série de acordos, estão exercendo uma competência discricionária para arbitrar valores, e uma série. Acho que os únicos que têm tido coragem recentemente de exercer essa competência discricionária para a transação. Os demais atores, eles ficam preocupados. E esse dispositivo ele tenta criar uma nova cultura de solução de problemas jurídicos, inclusive criando um procedimento para gerar uma certa imunidade para o administrador público, né, que poderá instaurar um procedimento de jurisdição voluntária, de justificação para demonstrar, olha, eu estou fazendo tudo correto, viu? Não venha me responsabilizar depois. A não ser que se descubra um vício oculto, mas o meu procedimento é o melhor possível. Estou tentando fazer a melhor escolha possível diante das circunstâncias para resolver esse problema. Se no futuro um outro órgão entender que não foi a melhor solução, eu não quero ser responsabilizado por isso. Então, cria-se um mecanismo de dar segurança jurídica a uma das partes para que os acordos possam acontecer. Então, eu vejo nesse dispositivo uma grande mudança na forma de agir da administração pública. Eu diria que esta lei, e há uma outra tramitando no Congresso Nacional, que é um projeto também elaborado pelo Instituto Brasileiro de Direito Processual, que trata da possibilidade de intervenção do judiciário nas políticas públicas, que, a rigor, é algo que não caberia, mas se chegou à conclusão que o judiciário já interveio tanto que é difícil fazê-lo voltar atrás. É melhor, então, trazê-lo para um outro patamar de responsabilidade. Eu acho que essa lei tenta trazer isso, né? Quer dizer, reconhece que não tem como
ou vai ser muito difícil convencer o conjunto dos controladores, Ministério Público, Tribunais de Contas, Judiciário, a recuarem no exercício das suas competências, então é melhor dar a eles uma carga maior de responsabilidade à hora de decidir, esse ônus argumentativo de explicitar melhor a forma de intervenção. Esse outro projeto que tramita no Congresso Nacional mostra isso. Olha, em matéria de políticas públicas, você tem conflitos distributivos. Não é possível soluções adjudicatórias, a não ser em situações muito pontuais e claras, em que o direito subjetivo daquela pessoa está sendo sonegado. Ele tenta criar um processo coletivo de produção das políticas públicas ou de revisão das políticas públicas que estão sendo implementadas pelo Executivo. Inclusive, insistindo muito que tem que haver mediação, abrindo até a possibilidade de arbitragem, desde que as duas partes entendam que seja possível. Então, eu diria que o artigo 23 e esse outro projeto, eles caminham muito nesta forma de rever a maneira como se produz decisões no direito brasileiro, que se tem, ao invés de decisões unilaterais no âmbito da administração pública, ou mesmo decisões adjudicatórias no âmbito do processo judicial, você teria decisões consensuais. Então, me parece que esta é uma solução que tenta dar mais segurança e eficiência nas resoluções dos conflitos. Eu me lembro de um caso que há muito tempo atrás eu vi, que é um dos primeiros escândalos, aquele do orçamento lá, dos anões do orçamento, tem uns 20 anos. E era um caso assim que você via que a solução adjudicatória é uma solução que é produzir ineficiência para a sociedade e para a administração pública. Era uma ação civil pública por ato de improbidade administrativa, porque foi alocado recursos no orçamento da União para a concessão de bolsas de estudos e esse dinheiro foi desviado para outra finalidade. O Ministério Público entrou com uma ação para responsabilizar, o Tribunal de Contas entrou com um processo de tomada de contas especial, né, e tinha lá uma ação civil pública tramitando. A universidade, que era uma entidade sem fins lucrativos, foi condenada no âmbito do Tribunal de Contas da União, mais de 150 processos de execução depois do crédito que foi apurado. E aí você chega à conclusão, no final das contas, se ela for condenada, essa universidade, como ela vai indenizar? Vai vender o imóvel em que são desenvolvidas atividades educacionais, penhorar? Vai se fechar uma universidade? Uma entidade privada, sem fins lucrativos? Como você vai resolver isso? Na época, eu havia sugerido à procuradora da República que atuava no caso, né, de fazer um acordo. Vamos fazer um acordo, o dinheiro que eles não aplicaram, eles apliquem agora, num processo de concessão de bolsas, fiscalizado. Tal. Ela foi muito refratária. Hoje ela está fazendo acordo nos casos lá de Curitiba. Mas há 10 anos atrás, de fato, a lei da ação civil, a de improbidade administrativa, proíbe expressamente o acordo. Hoje existe uma série de interpretações que a lei de mediação, de certa maneira, revogou ou derrogou esse dispositivo, que haveria possibilidade de transação mesmo quando há uma ação de improbidade administrativa em andamento. É uma tendência que vem se consolidando dentro do judiciário em aceitar essa possibilidade de transação no âmbito da ação civil, de ações por improbidade administrativa, até porque é muito mais eficiente. Em muitos dos casos, eu vejo nesse dispositivo do artigo 23 que, aprovada a lei, ele vai abrir um espaço muito grande para modificação da forma de produção das decisões no âmbito da administração pública, consolidando essa tendência cada vez mais de soluções consensuais de conflitos e soluções consensuais no âmbito da gestão pública, que eu acho que é um caminho irreversível, o que mostra também que os profissionais do direito cada vez mais tenderão a ser negociadores do que advogados que procuram produzir decisões no âmbito adversariais. Acho que o bom advogado, o bom profissional do direito é aquele que procura resolver o conflito por meio de acordos e não por meio de decisões ou adjudicatórias no âmbito do processo judicial, no processo contencioso administrativo. Acho que, me parece que, neste projeto de lei, se tivesse que destacar, e eu quis só destacar isso, que é a Revolução Copérnica que ele traz, é essa consolidação desse movimento que já existe,
Não é nada novo, já existe esse movimento cada vez maior de conciliação, de acordo, de construção de consensos. Mas ele tenta dar segurança e certeza jurídica ao administrador envolvido e estimular cada vez mais esse método de solução de controvérsias no mundo do direito. Era esse ponto que eu queria destacar, me coloco aqui à disposição para o debate, mais perguntando para a Vera e para o Marcelo, mas, em suma, era esse ponto que eu considero essencial, que eu queria ter destacado nesse encontro de hoje. Muito obrigado a todos. Agradeço o professor pelo adiantado da hora. Eu vou abusar aqui um pouco do poder de controlador da mesa. Nós verificamos aqui que a lei ela não surge de uma geração espontânea. Ela surge, na verdade, como um reflexo de tentar equilibrar a relação entre o gestor e os órgãos controladores. E aí os órgãos controladores têm que fazer um certo meia-culpa de um certo abuso acontecido em determinados momentos, em que o gestor busca, o controlador busca, em alguns momentos, ser o gestor, e não é essa a função dele. Há uma crítica na lei que fala da questão de julgar, que não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos. Mas a lei, por outro lado, ela também abusa de alguns termos abstratos, ela fala que o administrador vai poder fazer certas coisas presentes, razões de relevante interesse geral, ou por razões de segurança jurídica de interesse geral. A ideia é mudar, na verdade, o entendimento do gestor. E eu acho que o principal aqui, que ele falou, a lei da empatia do gestor, a questão de nós termos a interpretação das normas da gestão pública, que deve considerar os obstáculos e as dificuldades reais do gestor. Mas, infelizmente, nós temos aí 68% dos nossos 5.570 municípios, eles têm abaixo de 20 mil habitantes. Os gestores já têm muitas dificuldades. Nós temos, então, que ter empatia com esses gestores que têm dificuldades ou empatia também com os administrados que vivem nessas cidades e têm gestores que não têm capacidades. Mas eu queria só fazer uma pergunta, se possível, para o pessoal da mesa, já que tratando de lei de introdução às normas do direito brasileiro, uma das questões que o projeto de lei fala, é uma coisa boa, na verdade, fala que o agente público tem que se defender por ato praticado, no exercício normal, ele vai ter o apoio da entidade, já que hoje realmente é difícil o prefeito que sai do mandato sem ter que responder uma ação civil pública, mas fala lá que o administrador só vai responder por questões de dolo e erro grosseiro. Mas a lei de improbidade, que é uma norma especial, também prevê a culpa na questão do prejuízo ao erário. Vocês entendem que há uma compatibilização entre as duas normas, essa questão do dolo e erro grosseiro nessa norma geral e a lei especial da improbidade? Possível correlacionar as duas? Que é especialista. Veja só, hoje a lei tenta minimizar um pouco dos riscos que é ser administrador ou se relacionar com a administração pública. Tinha uma velha campanha da OAB, não faça nada sem contratar ou ouvir um advogado. No âmbito do direito público, não faça nada sem ouvir a doutora Vera. Então, já que ela é uma especialista, é um risco muito grande. Bom, a sua pergunta, respondendo de maneira bem objetiva, na lei de improbidade, ainda que fale em enriquecimento ilícito e que haja alguma consequência com relação àquele ato. Então, acho que esse é o primeiro ponto relevante, né? A lei de introdução, ela não muda essa necessidade da lei específica de ter como consequência o enriquecimento ilícito. Então, havendo essa consequência, a situação é diferente. Não havendo essa consequência, a mera responsabilização pelos princípios lá do artigo 11 é que a gente pode, eventualmente, fazer aí pelos princípios que precisa do dolo. Agora, de outro lado, você também precisa ter a consequência. Não havendo a consequência, ainda que você não possa ter por improbidade, mas você pode ter outras consequências de responsabilização do agente internamente ou por terceiros. Então, é isso que se quer, acho que, evitar. Agradeço muito, professora, agradeço a presença de todos e a atenção e parabenizar novamente a organização do evento por ter trazido aqui diferentes visões sobre o mesmo assunto, creio que auxiliou muito os colegas que nos estão assistindo hoje aqui. Agradecemos a participação dos nossos convidados.